Hoje a gente vai desvendar uma ideia, um projeto genial, que está no coração de quase toda a tecnologia que a gente usa. Do smartphone que está no nosso bolso até o supercomputador mais poderoso do planeta. Sabe o que todos eles têm em comum? Um conceito de mais de 70 anos atrás, a arquitetura de von Neumann. Para a gente ter uma ideia, vamos voltar no tempo. Imagina uma época em que mudar o que um computador fazia não era questão de clicar num ícone, não. Era um trabalho braçal, de pegar uma caixa de ferramentas e refazer fisicamente a fiação da máquina. Para cada tarefa nova, era preciso reconectar um monte de circuitos manualmente. Um processo lento, super complexo e, claro, cheio de chance para dar erro. Pois é, a realidade era essa aí. Cada novo problema exigia, na prática, uma reengenharia da máquina. A computação era poderosa, sim, mas era incrivelmente rígida. Faltava aquela flexibilidade que hoje a gente nem pensa a respeito. É algo natural. Então, esse era o grande obstáculo. O programa e a máquina eram a mesma coisa. O programa era o hardware. Se você quisesse mudar a função, tinha que mudar a máquina. E essa limitação impedia os computadores de se tornarem o que eles são hoje, ferramentas universais. E foi aí que o matemático chamado John von Neumann olhou para esse cenário e teve uma visão que mudaria tudo. Ele percebeu que o problema não era a velocidade dos cálculos, mas o jeito como as instruções eram dadas para a máquina. E aqui vem a sacada revolucionária, o pulo do gato. E se as instruções, ou o programa em si, fossem tratadas do mesmo jeito que os dados? E se ambos pudessem ser guardados juntos, no mesmo lugar, na memória? Essa ideia aqui parece simples, foi a faísca que acendeu a computação moderna. E com isso, nasce o conceito de programa armazenado. Basicamente, o computador se torna flexível. De uma hora para outra, mudar de uma tarefa de cálculo complexo para um editor de texto não era mais um trabalho de engenharia. Era simplesmente uma questão de carregar novas instruções na memória. Essa mudança de paradigma foi o que tirou a computação do mundo da mecânica e a trouxe para o mundo da lógica. Mas como é que essa ideia genial se transforma numa arquitetura que funciona na prática? A analogia da cozinha é perfeita para entender isso. Pensa só, um chefe não precisa reconstruir a cozinha para fazer um prato diferente, certo? Ele simplesmente pega uma nova receita e novos ingredientes, da mesma despensa. A estrutura física da cozinha continua igual, mas o resultado é totalmente novo. Essa é a beleza da arquitetura de von Neumann. Ok, então como essa nossa cozinha computacional é montada? Ela se apoia em 4 pilares. 4 componentes essenciais que trabalham em perfeita harmonia. Todo computador baseado nesse modelo tem esses 4 componentes. A CPU, que é o cérebro de tudo, a memória principal, que é o espaço de trabalho, os dispositivos de entrada e saída, que são a nossa ponte com o mundo lá fora, e o barramento do sistema, que funciona como as supervias que conectam tudo, deixando os dados e as instruções circularem bem rápido. A CPU, a unidade central de processamento, é o nosso chefe. Dentro dela, a gente tem 2 partes super importantes. A unidade de controle, que é tipo o gerente, lendo a receita e orquestrando tudo o que acontece, e a unidade lógica e aritmética, a ULA, que é quem bota a mão na massa, fazendo todos os cálculos e operações com os dados. Depois vem a memória principal. Ela é a nossa despensa. É lá que ficam guardados tanto o programa, que é a receita, quanto os dados, que são os ingredientes. E o ponto-chave é esse. Os dois moram no mesmo lugar, lado a lado, prontinhos para a CPU acessar a qualquer momento. E por fim, os dispositivos de entrada e saída, ou E/S. Eles são a porta da nossa cozinha. A entrada, como um teclado ou um mouse, é como a gente entrega os ingredientes e a receita para dentro. E a saída, como a tela, é onde o prato final, já pronto, é servido para a gente. Certo, a gente já entendeu as peças. Mas e aí, como elas trabalham juntas? A resposta está num ciclo rítmico, uma dança constante e incrivelmente rápida que dá vida à computação. Esse é o ciclo de instrução, o verdadeiro coração da máquina. Funciona assim. Primeiro, a CPU vai até a memória e busca a próxima instrução da lista. Imediatamente, o sistema atualiza um contador, já se preparando para a próxima. Depois, a CPU decodifica a instrução que pegou para entender o que ela precisa fazer. E, finalmente, executa a operação. E esse ciclo de 4 passos repete bilhões de vezes por segundo. O mais incrível é que, no meio de toda essa complexidade, existe uma simplicidade enorme. A capacidade absurda de um computador moderno se resume a esse ciclo, repetido numa velocidade estonteante. É literalmente o batimento cardíaco que faz todo o resto ser possível. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa tanto hoje? Porque essa ideia, criada há mais de 70 anos atrás, se provou tão poderosa e tão genial que continua firme e forte. Pensa só,
O dispositivo que está sendo usado para ver essa apresentação, seja um celular, um notebook, um relógio inteligente, os servidores que entregam esse conteúdo pela internet, todos eles são descendentes diretos daquele projeto original. A arquitetura de von Neumann não é só história, é a base invisível do nosso mundo digital. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. A longevidade desse projeto é uma prova da sua genialidade. Mas, conforme a gente vai chegando nos limites do que é possível, qual será o próximo grande salto? Computação quântica? Computadores que imitam cérebro? O que é certo é que o próximo paradigma vai ter que ser tão transformador quanto foi a ideia de von Neumann. A busca pelo futuro da computação continua. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.